Vayomer Elohim, Naaser Adam Bitzelumenu, Kidmutenu, Vierdu Videgat Hayan, Uveof Hashamayim, Uvab Behemá, Uvahol Haaretz, Uvahol Haaremes, Harames al Haaretz. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Ó Senhor eterno, eu venho te pedir que esse momento nosso seja abençoado, que eu possa trazer algo que agregue valor às pessoas que buscam a te servir. Ó Pai eterno, eu te agradeço por tudo que tem acontecido em nossas vidas, por tudo de bom que o Senhor tem feito. Eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor cuide de todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, que possa resolver os problemas que elas precisam, Senhor Deus, as aflições, Senhor, e venha a cuidar de todos nós, pois teu é o reino, o poder e toda a glória. E assim eu começo esse nosso momento trazendo Gênesis 1:26. Que mistério isso traz? O que de importante para a sua vida esse pequeno trecho pode trazer? Hoje, nosso tema é amor e o governo eterno. Antes de passar para a vinheta, eu quero adiantar algumas curiosidades. Você sabia que a raiz radá é usada para descrever a ação de dominar, mas também de governar a criação de Deus? Essa palavra hebraica implica governar com cuidado e responsabilidade, como um rei governa o seu povo. Você sabia que a palavra Adão, em hebraico, pode ser traduzida, além de homem, humanidade, e também do hebraico original não tinha vogais, então as letras Dalet e Mem podem ser traduzidas como humanidade, solo, vermelho e terra. Terra vermelha é argila, que é característica por ter grande teor de ferro. Ou seja, nesse nome não significa só o que humanidade, homem, Adão, mas também significa o que Deus usou para nos criar. Isso é muito interessante. Meu nome é Renato Nati, aqui é o canal Governo Eterno. Vamos juntos no caminho da verdade, aumentando o nosso relacionamento com o Eterno. Vamos continuar a análise do versículo. Não para por aí, tem mais mistérios, olha. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre o réptil que rasteja sobre a terra. Continuando a análise do versículo, é importante destacar que nesse momento da criação, o homem foi criado com glória e recebeu todo o domínio e poder sobre toda a criação, exceto sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é representante da má escolha. Conforme a tradução no original hebraico, a expressão nossa imagem pode ser interpretada como em nossa imagem ou na nossa imagem, conforme B quer dizer em, tzalen, imagem, no, nossa, e conforme nossa semelhança. Isso indica que o homem foi criado semelhante a Deus, mas não igual. Essa semelhança com Deus, isso é mencionado no Novo Testamento, onde afirma que a imagem de Deus é o Messias. Antes da queda, isso significa que o homem foi formado na imagem do Messias, a semelhança de Deus. Vamos ver isso em detalhes? Colossenses 1,15 afirma que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Explicando como linguista, a raiz da palavra primogênito e criação indicam que Jesus é o Filho de Deus, criado antes de Adão e de qualquer outra criação. Assim, pode-se entender que Jesus é a expressão visível de Deus, como dito nesse mesmo versículo. A imagem de Deus é a representação perfeita da sua natureza, tornando possível para os seres humanos compreenderem a sua essência divina. Para o não linguista, Colossenses 1,15 poderia colidir com Gênesis 1,1, onde se diz que no princípio o que foi criado foi os céus e a terra,
Mas note que mesmo em português, no princípio, pode significar dentro do princípio. E em hebraico, Bereshit corresponde à tradução feita para no princípio. Separando a palavra Bereshit, a partícula B pode significar também em, dentro de, o que faz que a criação dos céus e da terra ser dentro do princípio. E assim, nenhum problema em abrigar tranquilamente a ideia exposta por Paulo em Colossenses. Essa criação do homem, na imagem e semelhança com o Eterno, revela que fomos criados para refletir a natureza divina e para governar a terra de maneira justa e responsável, em harmonia com a vontade de Deus. No entanto, o homem não seguiu esse propósito divino e então nos afastamos da harmonia com o Eterno. É importante lembrar, no entanto, Deus nos ama incondicionalmente e que seu amor por nós é puro e desinteressado. Como está escrito em Jó 41:11, Mirikdmani Vaashalen Tahat Kol Hashamayim Lihu. Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo o que há debaixo dos céus me pertence. Esse amor de Deus é o que nos sustenta, que nos guia em nossas vidas, nos dando a esperança de uma vida abundante em harmonia com a vontade divina. Todas as coisas, incluindo nossa própria existência, são um presente de Deus. Apesar de todas as coisas serem dele, Deus nos deu o livre arbítrio. Deus deseja que os seres humanos tenham total liberdade. A sua intenção era que governássemos a terra com liberdade, lembrando que, apesar do governo, tudo é dele, sem que nós nos tornemos escravos de nossas tendências, que frequentemente seguem nosso mau instinto. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa a capacidade de escolha. Não foi criada para a desobediência, mas para que o homem tivesse sua liberdade de escolha entre o bem e o mal. Essa ideia é expressa por Paulo em Gálatas 5:1, onde afirma que Cristo nos libertou para a liberdade. Portanto, devemos permanecer firmes e não nos submeter novamente a um jugo de escravidão. Nos evangelhos, essa ideia é vista em João 8:31-32, onde Jesus afirma que, se permanecermos em suas palavras e conhecermos a verdade nos libertará. Podemos relacionar isso com Mateus 25:23, onde o Senhor afirma: aqueles que foram fiéis no pouco serão colocados sobre o muito e convidados para participar da alegria do Senhor. Isso tudo se conecta com a passagem de Gênesis 1:26, quando Deus nos dá o governo da terra, nos separando dos animais e nos designando como cabeças de toda a criação terrena. Esse domínio também nos dá a responsabilidade de não sermos como os animais, mas sim de usarmos nossa capacidade única de ter controle próprio e não ceder aos desejos instintivos como os animais fazem, sem nenhum julgamento crítico. Isso também se conecta com o Evangelho, onde Jesus nos demonstra de diversas formas que não devemos ceder ao pecado. E como Paulo diz, não devemos ceder aos impulsos da carne. Isso mostra a grandeza e a sabedoria de nosso Pai Celestial. Mas como podemos amar a Deus? A resposta é através do temor, discutido no vídeo anterior. Os tipos de temores, o temor correto, que resumindo, quando reconhecemos a grandeza e a majestade de Deus, desenvolvemos um temor reverente que nos leva à fé e ao respeito pelo Criador. Isso nos conduz a um relacionamento de doação mútua, onde Deus nos dá muito mais do que poderíamos oferecer em troca. Deus é muito mais do que qualquer comparação que possamos fazer. Ele é onisciente, todo o seu trabalho é feito para durar e se autossustentar. Ele tem controle total sobre tudo e é capaz de renovar e preservar a criação,
Além disso, Ele criou a vida para que pudéssemos ser eternos e nos ama incondicionalmente, mesmo que não mereçamos, com todas as nossas falhas e limitações. Como conseguir o temor correto, portanto, quando entendemos profundamente que Deus é infinitamente maior e mais poderoso que podemos compreender? Por isso é importante continuar estudando e aprendendo mais sobre Ele. Podemos encontrar orientação nas Escrituras, como em Provérbios 9:10, que nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Quanto mais buscarmos conhecer a Deus, mais perto estaremos dele e mais seremos capazes de entender o seu amor e a sua palavra. E mais seremos capazes de entender o seu amor e a sua vontade para nós. Sobre o amor de Deus, não se limita a uma simples canção. É uma atitude de vida que envolve desenvolvimento do temor, da fé e da construção de um relacionamento com Ele. Quando aprendemos mais sobre Ele, desenvolvemos um temor que nos conduz a uma vida de adoração e devoção. E isso é o que Deus procura em seus adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que possamos amar a Deus com todo o nosso ser e viver nossas vidas em constante adoração e temor ao nosso Criador, como está escrito em Jó 42:2. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E como Deus mesmo disse em Jó 38:4, onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tem inteligência, reconheçamos a grandeza, a sabedoria de Deus, vivamos nossas vidas em constante louvor e adoração a Ele. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que tenha contribuído com sua vida. Eu agradeço a Deus por isso, por essa oportunidade. Assine o canal, dê o seu like e coloque para receber todas as notificações. Que Deus te abençoe.